E aí, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô aqui para dar uma introduzida ao módulo 8, certo? Que é o módulo que a gente vai explicar um pouquinho do módulo de texto. Essa aqui é a primeira aula, certo? Ela é a aula teórica. A gente vai dividir o módulo em duas aulas, vai ser uma teórica e uma prática, para poder não ficar longo demais e também para poder facilitar o entendimento, certo? Nessa aula teórica a gente vai dar uma explicadinha sobre o que é o terminal, o que é bash, a diferença entre o bash e o shell do Linux. A gente vai estar dando uma passada entre a sintaxe dos comandos, o que é um prompt, como é que vocês vão escrever no terminal. A gente vai mostrar os comandos. Tem comandos de gerenciamento de sistema, comandos de gerenciamento de arquivos, comando de tratamento de estrutura de texto, certo? A gente vai estar trabalhando nesse módulo mais com TXT, mas eu também vou mostrar que dá para criar arquivos com outros tipos de extensão, mas isso vai ficar para a próxima aula, que é a aula prática. Nessa aula aqui eu vou dar a introdução teórica, certo? Então eu espero que vocês tenham uma ótima aula. Esse módulo, para mim particularmente, eu achei ele muito legal e eu estou ansioso para poder mostrar para vocês como é que funciona esse módulo. Então, sem mais enrolação, já enrolei demais. Eu só quero pedir para poder deixar o like, viu? Se você gostar do vídeo e assistir o vídeo com muita atenção. Se possível, pegue papel e caneta, porque essa aula é teórica e a gente tá introduzindo conteúdo, certo? Então, roda a vinheta. Bom, então, nessa nossa aula, que a gente está dando início ao módulo 6, a gente vai explicar um pouquinho sobre o básico do modo de texto, ou seja, a gente vai falar um pouquinho de como usar o modo de texto do terminal do Linux. Esse módulo 6 ele vai se dividir em duas partes, certo? Primeiro vai ter a parte teórica e depois vai ter a parte prática. Então, foi separado assim para que haja um melhor entendimento e para que também possa se ter alguma flexibilidade para poder ir e voltar. Ou você está faltando alguma coisa na teoria? Volta na teoria. Você quer ver alguma coisa só na prática? Vai na prática. Então, para começar aqui, a gente primeiro vai ter que explicar o que é shell. O que é o shell? Ele é um interpretador de comandos que atua como uma camada intermediária entre o usuário e o kernel do sistema operacional. Então, o shell ele é o seu meio de conversar com o seu sistema operacional, certo? Então, você vai dizer para o seu shell o que você quer e o seu shell vai conversar com o kernel e vai te devolver a resposta fazendo meio que essa tradução. As características dele é que ele é uma interface de comando, né? Você pode automatizar o seu Linux por meio de scripts e ele também oferece um controle granular do sistema. Então você vai controlar no sistema só aquilo que você quiser controlar mesmo. As vantagens é que ele executa rapidinho, certo? Então você deu o comando, ele já executa com um consumo mínimo de energia e de outros recursos, como memória, por exemplo, e você consegue acessar ele remotamente via SSH. O que é esse acesso remoto via SSH? Você tem um computador conectado na rede, você quer acessar ele do seu computador. Você configura o SSH nele e aí você consegue de outro computador acessar algum computador conectado na rede. Vamos supor que você larga o seu notebook ligado na internet na sua casa, ele está rodando o Ubuntu, você vai para a sua faculdade ou então para a sua escola e aí você quer acessar alguma coisa no seu computador. Você deixa o SSH ativo, chega na sua escola, faz a conexão via SSH e você consegue mexer no computador da sua casa por meio de um computador da escola ou da faculdade. É só um exemplo. Continuando, a gente tem que explicar o que é bash. O bash, ele é uma evolução do shell original, certo? Então, ele é um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais fácil de usar. E na maior parte das distribuições Linux, ele é um interpretador padrão. O legal dele é que ele oferece compatibilidade com scripts SH, então você pode executar script shell dentro do bash, tranquilo. Histórico de comandos e autocompletar também é um dos recursos oferecidos por ele. Então, enquanto no shell você tem que digitar comando a comando, no bash ele deixa um históricozinho lá. Então, você aperta a setinha para cima, né, ou page up, e aí ele vai exibir o último comando que você
executou, e aí se você apertar de novo vai exibir o penúltimo e assim por diante. Ele tem suporte a variáveis, então você consegue programar usando o bash. E ele tem uma expansão de comandos de arrays. Então, o bash ele é muito legal por isso, porque ele oferece recursos programáticos em cima do shell. Então, a nossa motivação principal para usar ele é que ele, no caso, ele facilita o uso do shell, né? E ele oferece uma série de recursos para a gente poder estar utilizando ele. É por isso que é vantajoso utilizar o bash. Para poder fazer um comando no bash ou no shell, primeiro a gente tem que entender o que é prompt e sintaxe. Um prompt, no caso, é o que você vai pedir para sua máquina. Levando para outro contexto, quando você vai no chat GPT e você quer perguntar alguma coisa para ele, o que você está fazendo é um prompt. Só porque no shell ou no bash, o prompt ele tem que ter uma sintaxe padrão. Então o que acontece? Primeiro você dá um comando, né, que é a ação que você quer que ele execute. Você coloca opções nesse comando, né, que são modificadores, e depois você coloca argumentos se for necessário. O que é cada uma dessas coisas? Dando um exemplo aqui, o comando é você tá chamando um programa. Essas opções, você está dizendo para o programa exatamente o caminho que ele tem que seguir para poder atingir o que você quer, e os argumentos é o que o programa vai ter que utilizar para poder executar o que você está querendo. Na aula prática eu vou tentar dar um exemplo disso usando Python, porque vai ficar mais didático e vai ficar mais legal também. Então, no caso, na aula prática a gente vai ver um modo de texto e a gente vai ver um pouquinho de uso de comando, certo? Então o prompt é um indicador visual de que o shell está pronto. Ele vai exibir ali o seu nome como host, e aí ele vai exibir o diretório que ele está. Então, aqui é o seu nome, né? Aqui é o seu computador, o nome do seu computador, seu nome, arroba, o nome do computador, e aqui é o diretório que você se encontra. A gente deu uma explorada em diretórios nos módulos anteriores, então eu vou pular essa parte. Mas, por enquanto, isso aqui é o que você tem que ter como prompt, certo? Exibição do seu nome, exibição do nome do computador e o diretório atual que você está executando seus comandos. Um exemplo prático é ls-la/home. Então, o que você está fazendo aqui? Esse comando aqui ele é para listar todos os diretórios do seu diretório atual. "-l é para você exibir o tipo de arquivo, e esse A é para você exibir todos os arquivos, inclusive arquivos ocultos. Não se preocupe, mais para frente a gente vai dar uma olhadinha nisso. E esse "-home é o argumento. Então aqui a gente tem o comando, né, que é um comando você pedindo para ele listar os seus diretórios, "-l que você está pedindo para ele listar com os tipos de arquivo, e A é que você está pedindo para ele listar todos os arquivos. Então esse aqui são as opções, você está dizendo para o programa exatamente o que ele tem que fazer, e aqui é o argumento, que é você está dizendo exatamente o diretório que você quer listar. E a saída desse comando, como você pode ver, é uma árvore, certo? Mostrando tudo que tem em "-home. No caso aqui ele está executando outra coisa, mas ignora. Na aula prática a gente vai ver direitinho o que isso aqui faz. Agora a gente vai entrar de fato nos comandos, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o comando de navegação. O primeiro comando que a gente vai aprender é o pwd, que é uma sigla para Print Working Directory, que ele exibe o caminho absoluto do diretório em que você está colocando o comando. Então, por exemplo, se você está em "-home e digita pwd, ele vai te dar o caminho absoluto do "-home no seu sistema de arquivos, certo? Então, isso aqui é utilizado para a gente poder confirmar a localização que a gente está dentro do nosso shell. As opções aqui que eu listei foi o "-l maiúsculo, que pede para listar o caminho lógico, né, que é o caminho padrão, e tem o "-p, que lista o caminho físico sem os links, certo? Na aula prática eu vou dar uma introdução maior a esse comando. O próximo comando que a gente vê aqui é o comando de listar arquivos. Ele se chama ls, né? É uma sigla para list subs, se eu não estiver enganado. Mas ele exibe, no diretório que você está dentro do bash, ele vai exibir todo o conteúdo desse diretório.
incluindo arquivos e subpastas. Então a sintaxe dele é o comando ls, aí você coloca as opções, e se você quiser listar o diretório atual, você não coloca nada. Se você quiser listar outro diretório, você coloca o nome dele, ou o caminho absoluto, aqui em diretório. As opções mais usadas é o "-a", né, que mostra todos os arquivos, inclusive os ocultos. O "-l", que mostra o formato detalhado, né, inclusive permissões, dono e tamanho. O "-h", mostra os tamanhos do arquivo. E o "-r", ele lista todos os subdiretórios recursivamente. Então, você está em home, você dá um ls, ele lista tudo. Se você der um ls "-r", ele vai fazer aquela arvorezinha que foi gerada, certo? O próximo comando é o comando cd. cd, ele é Change Directory, é uma sigla para Change Directory. Então, o que acontece? Você consegue alterar o diretório atual que você está dentro do bash para outro. Você consegue mudar de diretório dentro do bash, é basicamente isso. Então, esse comando aqui, você dá cd e o nome do diretório, né, que é para navegar entre pastas. E aí tem os atalhos essenciais, que é o cd till, que vai para o diretório home ou o diretório do usuário. Tem o cd ponto ponto, que você volta um diretório para trás. Tem o cd menos, que volta para o diretório anterior, que no caso eu vou detalhar melhor na próxima aula, mas se você tem um diretório pai e tem um diretório filho, você está no diretório filho e tiver saído do diretório filho direto para o diretório irmão, você dá um cd menos e você vai voltar para o diretório filho, enquanto o cd ponto ponto você vai sempre subir para o diretório pai, certo? E tem o cd barra, que vai para a raiz do sistema. O nosso próximo comando é o mkdir, que é make directory. Então ele cria um novo diretório, uma nova pasta no seu sistema de arquivos, certo? Então você pode dar mkdir, que é o comando. Como opções, você pode dar "-p", que cria os diretórios pais. Então você vai sair criando uma série de diretórios usando o "-p". O "-v", que vai mostrar cada diretório criado, que é o modo verboso. E tem o "-m", que vai definir as permissões que aquele diretório tem ao criar. Como vocês sabem, todas as pastas no Linux são um arquivo de texto, então você pode definir permissões diferentes para cada pasta. Aqui temos exemplos práticos, que no caso aqui é o mkdir "-p", que ele vai criar esses 3 diretórios seguintes, e ele vai criar projeto, source e assets de uma vez. Pam! Tem o mkdir "-v", que ele vai criar uma pasta nova e vai indicar que ele criou a pasta nova, certo? Então, o make directory funciona assim, é para você fazer novas pastas dentro do seu sistema de arquivos. O próximo comando é o remover diretório. Se antes você estava criando, agora você vai estar removendo. E o comando que a gente usa é o rmdir, que é uma sigla para remove directory. Então, o que você pode colocar? Você vai colocar como comando o rmdir, vai colocar a sua opção, que pode ser o "-p", que vai remover os diretórios em modo cascata, se os diretórios forem vazios, certo? Então, se só tiver pastas dentro da pasta que você quer remover, ele vai remover em cascata. E o "-v", que vai exibir uma mensagem para cada diretório removido. E aí você coloca o nome do diretório que você quer remover. E uma restrição interessante, que no caso tem a ver com as opções desse comando, é que se ele falhar, para remover as pastas que tenham conteúdos, então, por exemplo, se você tem uma pasta e tem um monte de arquivos dentro dessa pasta e você quer remover a pasta com todos os arquivos, você vai utilizar o rm-r e o nome da pasta, que no caso ele vai substituir o rmdir, mas ele vai remover tudo recursivamente. Então você elimina a pasta com tudo que tem dentro dela. O nosso próximo comando é um comando para criar arquivos, que a gente usa o comando toad. Ele é um comando bem versátil, né? E a gente geralmente usa para atualizar carimbo de data e hora. Ele é usado para criar arquivos rapidamente, para atualizar a data de modificação de arquivos e para forçar a recompilação de arquivos. Então, a sintaxe do comando é a seguinte: você digita toad, as opções, que pode ser "-a", que vai atualizar só o tempo de acesso, ele vai atualizar só a data do seu arquivo, o "-c", que vai criar o arquivo se ele não existir, o "-m", que vai atualizar o tempo de modificação. Então, cada arquivo tem um tempo de acesso e um tempo de modificação e um tempo de criação. O "m" só atualiza o de modificação. O "a" atualiza o de acesso. E o "-t", que define para o arquivo um timestamp específico. E aí você vai digitar o nome do arquivo. Um exemplo disso é o comando toad,
com o nome do arquivo, novo arquivo txt. Ele vai criar um txt vazio dentro do diretório que está o seu bash. Você também pode usar ele para criar múltiplos arquivos, então você vai dar um espaço entre o nome dos vários arquivos que você quer criar. E você pode criar um arquivo com uma data específica também usando o "-t", certo? Do touch é isso. O nosso próximo comando é o remover, que é o rm, que já teve um spoiler lá atrás, que ele exclui arquivos. Enquanto o rmdir só serve para remover pastas, o rm ele exclui tanto pastas quanto arquivos do seu sistema. Lembrando que no rm a exclusão é permanente, certo? Então não vai ficar nada na lixeira. E a sintaxe do comando é rm, a sua opção, né? E o nome do arquivo que você quer apagar ou da pasta. Se você usar o "-r" minúsculo ou "-r" maiúsculo, você vai apagar diretórios inteiros, incluindo os arquivos que tem dentro dos diretórios. Se você usa o "-f", ele não vai nem perguntar se você realmente quer deletar o arquivo. O "-i", você remove o arquivo no modo interativo, e o "-v", você vai mostrar tudo o que foi removido, certo? Que é o modo verboso. Uma coisa interessante é que você tem que tomar cuidado com o comando rm-rf, porque ele vai rm-rf barra, porque ele vai apagar todo o seu sistema operacional sem perguntar nada, como root mesmo, e vai lascar com o sistema. Em comparação, se você dá esse comando aqui no Linux, é a mesma coisa que apagar a pasta System32 do Windows, então você quebra o sistema todinho. O nosso próximo comando é um comando para copiar arquivo, que é legal, né? Você tem um arquivo na pasta Downloads, você quer copiar para documentos, você dá o comando cp, que é Copy Files e Directories. Então você dá o cp com a opção, o que você quer copiar de origem e o destino do que você quer copiar. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o touch, certo? Vamos supor que eu criei em Downloads o touch, o novo arquivo txt, eu quero copiar para documentos. Então eu vou dar aqui um cp, downloads, barra, novo arquivo txt, documentos, barra. E aí ele vai copiar o novo arquivo txt, que é o que está na origem, para o nosso destino. Então ele vai passar o novo arquivo txt de downloads para documentos, e aí a gente vai ter as duas versões do arquivo, tanto a que está em downloads quanto a que está em documentos. As opções dele é o recursivo, né? Então se você for copiar uma pasta inteira, você tem que usar o "-r". Tem o "-i", que é o modo interativo, né? Que ele vai, antes de copiar e sobrescrever qualquer coisa, ele vai precisar de uma confirmação. Tem o "-p", que é preservar, que ele vai manter todos os atributos originais do documento. E tem o "-v", que é o modo verboso, que vai exibir o arquivo enquanto você está copiando. Ele exibe os nomes que você está copiando de uma coisa para outra. O nosso próximo comando é mover e renomear. O comando é mv, e aí ele pode ou mover os arquivos de um local para o outro, ou renomear o arquivo se o destino for o mesmo, certo? Então, se você der menos o mv, usando aquele nosso exemplo, downloads barra novo arquivo txt, downloads barra arquivo antigo txt, ele vai só renomear o arquivo, que ele vai manter na mesma origem, né? Só porque com nomes diferentes. Se você der o mv downloads novo arquivo txt para documentos novo arquivo txt, ele vai fazer essa movimentação, vai tirar da pasta downloads e vai colocar na pasta documentos. Quando eu uso para renomear, eu uso esse comando aqui. Então, na verdade, eu não preciso nem colocar o diretório em que ele está. Se o destino for o mesmo nome, ele vai só mudar de nome. E quando eu for mover, eu vou mover ele quando eu colocar o destino como um diretório existente no computador. Tem como opções o interativo, né, que ele vai sempre perguntar, o "-f", que ele vai forçar, ele não vai perguntar nada, e o "-update", e o "-u", que é o update. Se o arquivo for mais novo, ele vai mexer, senão ele vai deixar quieto. E a diferença desse comando pro copy é que o mv não cria cópias. Então, se você usa mv um arquivo e um destino de um arquivo, aquele arquivo da origem vai sumir completamente e vai manter só o de destino. O próximo comando é o comando concatenar, que é o comando cat, que é uma abreviação para concatenate, e ele é usado para poder ler arquivo, mas a função principal dele é unir fluxo de dados.
Então, se eu criar um arquivo lá, novo arquivo txt, escrevo meu nome nele, dou um cat nesse arquivo, vai exibir no terminal que está escrito no arquivo. Os usos dele, geralmente, é para exibir o conteúdo de um arquivo na tela. Eu posso também juntar o conteúdo de dois arquivos, então se eu coloco cat a.txt e b.txt, mandando isso tudo para c.txt, eu vou escrever em c.txt o conteúdo de A, depois o conteúdo de B. E aí eu posso também criar um arquivo a partir da entrada padrão. Então, se eu der um cat para poder entrar em novo.txt, eu vou estar criando um arquivo do que está no buffer usando o cat, e esse arquivo vai chamar novo.txt. Uma opção útil é o "-n", que enumera as linhas do arquivo, e o "-b", que enumera apenas as linhas não vazias e mostra os caracteres ocultos e etc. Caracteres ocultos são caracteres como "-n", que são quebra de linha, "-b", "-t". A gente vai ver melhor isso na aula prática. A gente tem um comando de busca avançada, que é o comando find. Então, você dá um find, o caminho que você quer encontrar e os critérios, e ele vai buscar em todo aquele caminho, em todas as pastas e subpastas, o que você quer encontrar. Como opções, você pode colocar o "-name", que aí no caso você designa o nome do arquivo que você está procurando. O "-type", que você, no caso "-type", você indica se você está procurando um arquivo ou um diretório. O "-size", que vai procurar só arquivos que estão em determinado tamanho. E o "-mtime", que mostra, você está procurando um arquivo que foi modificado o número de dias que você colocar. A gente também tem a opção "-user" e "-exec", que no caso "-user" procura os arquivos de um usuário específico, "-exec" procura arquivos executáveis. Esse comando aqui ele é avançado, certo? Então, como o interesse é ser básico, a gente não vai entrar tanto nele, mas eu vou dar uma palhinha do que é ele. E caso seja necessário, eu gravo uma aula só sobre ele no futuro, porque ele é um comando bem complexo. A gente tem um comando para limpar a tela, que é clear. Então você está lá digitando loucamente no seu bash e ficou tudo sujo, você dá um clear, ele vai limpar, vai ficar o bash limpinho, como se você tivesse acabado de abrir. Se você apertar Ctrl L, é o atalho para ele. Então, se você está confuso com o que você está lendo na sua tela, usa o clear, que vai parecer que você abriu o terminal de novo. Temos um comando para encerrar a sessão, então é o exit. Ele vai encerrar, se você colocar só exit, ele vai encerrar o seu bash. Se você colocar um exit e o código, ele vai exibir, no caso, o código. Como é que eu explico isso? Você coloca exit e no lugar de código você coloca algum número. Ele exibe, quando ele sair, e manda para o sistema operacional também, o estado atual que estava aquele bash. Então, se você colocar 0, ele vai mandar para o sistema operacional que o negócio encerrou corretamente, e se você colocar de 1 a 255, quer dizer que você teve algum erro na execução do seu terminal, e você está avisando isso para o sistema operacional. Se você digita só exit, o seu bash vai fechar, acabou. Se você digita exit com código, você vai ver o código e vai enviar para o seu sistema operacional alguma informação sobre a sua sessão. Um negócio interessante é que se você executa um script de Linux, o código que ele devolver vai indicar se ele encerrou corretamente ou se ele teve algum problema também. Então, todos os programas de Linux devolvem algum código, certo? O nosso próximo comando é o echo, que é o comando de exibir texto. Ele imprime argumentos de texto ou valores de variáveis na saída padrão do terminal, e ele é fundamental para scripts de feedback. Então, se você coloca echo aspas, olá mundo, aspas, o seu terminal vai exibir para você olá mundo. Se você coloca echo user, usando a variável user, ele vai exibir o que está dentro da variável user. Então, ele serve para você ver o que está dentro do seu sistema operacional. E aí temos opções especiais, que é o echo "-e", A/NB, esse "-e" é para ler esse "-n", esse "-n" aqui vai ser impresso como uma quebra de linha. Então, esse comando echo com a opção "-e" exibe caracteres de escape. Eu vou mostrar muito bem isso na aula prática, porque esse comando é muito interessante para poder explicar caracteres de escape.
A gente tem também comando de data e hora, né? Então você coloca date, com as opções do formato que você quer. Ele vai exibir a data e hora do sistema. Então, esse comando aqui você vai usar nos seus scripts para poder pegar a data e hora no sistema, armazenar variáveis, dependendo da aplicação. A gente tem aqui códigos de formatação, né, que é o porcentagem Y, que formata o ano, sempre em 4 dígitos. Tem o porcentagem M, que formata o mês. E tem o porcentagem D, que formata o dia. E aí tem comandos de hora, que é o porcentagem H, que é hora, porcentagem M maiúsculo, que é minuto. O H também é maiúsculo. E porcentagem S maiúsculo, que é segundo. Então aqui um exemplo é que quando você exibe o date, ele vai exibir a data do seu sistema. Se você colocar o date com o formato que você quer, mais e o formato, ele vai exibir só o que você está pedindo no seu formato, certo? Aqui é a mesma coisa. Ele tolera caracteres de espaço, então é como se fosse um eco que funciona só para a data e que você formata a saída do que você quer. A gente tem comandos de permissões, que é o chmod. Então, se você tem um script executável, o seu sistema operacional não quer deixar você executar ele, quer dizer que a permissão dele está errada. Então, você tem que mudar a permissão dele pelo bash. Ele altera as permissões de leitura, escrita e execução de arquivos e diretórios, certo? Então, você coloca o chmod, o modo que você quer e o nome do arquivo. E aí você pode usar o escopo dele, você pode mudar as permissões daquele arquivo só para o seu usuário, só para o seu grupo de rede, ou então para outro tipo de escopo. Então você coloca chmod u, no caso, e o nome do seu arquivo e as permissões que você quer nele, você vai estar mudando as permissões daquele arquivo somente para o seu usuário, certo? Aqui a gente tem valores numéricos, né, que no caso são 4Rs, 2W, 1X. Então, no caso aqui, você tem 4 permissões de read, 2 de escrita e o X que é o de execute. E aí você vai ter como resposta do seu terminal um valor numérico. Então, por exemplo, o valor numérico 755 vai indicar que aquele arquivo pode fazer tudo, inclusive como superusuário. 644 indica que ele lê e escreve e pode só ler. E aí você vai ter 3 valores numéricos, né, que somados vão indicar a permissão que aquele arquivo tem. Então, dando um exemplo aqui, se você coloca chmod u, vamos colocar aqui script.sh 755, você vai estar dando para aquele script a permissão de fazer tudo. Isso aqui vai ser melhor explicado na aula de execução desse comando, mas ele também é um comando bem complexo. No entanto, ele está no módulo básico porque é importante a gente entender permissões de arquivos. Outro comando que a gente tem é o comando de gerenciar senhas, que é o passwd. O slide até ficou meio feio, mas ele é um utilitário para poder alterar senhas de conta de usuário. E aí, dependendo de quem executa, o comportamento dele muda. Se for um root, ele pode executar para literalmente qualquer usuário. Então, ele pode mudar a senha de todo mundo. Se for só um usuário padrão, ele só vai poder mudar a senha dele mesmo. Então, a sintaxe do comando é o passwd, as opções, o nome do usuário. Um usuário comum pode alterar só a própria senha, certo? E um usuário root pode mudar, no caso, qualquer senha. E aí ele coloca o passwd, sudo, né, que é o comando de root, passwd e o nome do usuário que ele quer mudar. E aí tem opções de administrativa só para o root, que é o "-l", que é a opção de bloquear a conta, então aquela conta não vai ser mais acessada. A opção de "-d", que é a de remover a senha. A opção "-u" é de desbloquear completamente a conta. E a opção "-e" é a opção expire, que tem que forçar a troca de usuário no login. Esse comando aqui é um comando de gerenciamento de computadores que estão em rede, ou então de computadores empresariais, por assim dizer. Eu vou dar uma passadinha nele, certo? Na aula prática, mas esse comando aqui também é um dos comandos que exige uma aula só para ele, porque ele é bem complexo, por assim dizer, e a gente tem que ter noção de arquitetura de sistema. O comando para trocar o usuário no terminal é o su, que no caso é substitute user, que no caso só naquele bash você vai ordenar para a conta de outra pessoa e você tem que saber a senha. Então, se eu dou o comando su, as opções, que no caso
por exemplo, pode ser só menos, que vai trocar para root por padrão, eu vou trocar para o usuário root e aí eu tenho que digitar a senha. Então, no caso aqui, se eu dou SU e o nome do usuário, eu vou trocar o usuário que eu estou tendo naquele sistema para outro, mas eu vou manter no diretório atual. Então, por exemplo, eu estou no usuário da Maria em downloads. Eu vou trocar para o Joãozinho. Eu coloco o SU Joãozinho, coloco a senha do Joãozinho, e aí o Joãozinho, eu vou usar o usuário do Joãozinho dentro da pasta downloads. Vocês lembram que em chmod a gente dá permissão para certos scripts de execução somente dentro do usuário? Então, a gente geralmente usa esse comando para poder executar scripts usando outro usuário, mas no meu diretório de arquivos. Eu não sei se deu para entender, no entanto, qualquer coisa volta o vídeo porque a ideia desse aqui é complexa. E se eu der su menos usuário, eu vou iniciar um outro shell de login e aí eu vou carregar o diretório só daquele usuário. Se eu dou um su menos Joãozinho, eu vou mudar completamente para o sistema do Joãozinho, tanto em bash quanto em sistema de arquivos. Geralmente esse aqui é mais recomendado, mas isso aqui pode ser utilizado dependendo da aplicação. O comando de superusuário é o comando sudo, certo? Que é a abreviação de superuserdo. E aí a gente usa ele para poder administrar os sistemas. Então, se você der o sudo e literalmente qualquer comando, o sistema vai ter que executar aquele comando independente dos riscos, independente de qualquer coisa. Porque você vai estar executando aquele comando como literalmente como o maior usuário de permissão da máquina. Isso aqui ele serve para segurança, que no caso, se ele usa a senha do usuário que você está tendo. Então, se o seu usuário não for root, você não vai conseguir usar ele. Ele serve para auditoria. Então, esse comando ele pode ser usado tanto para auditar o sistema, e ele também tem um histórico específico só dele. Então, tudo que você usa como sudo, você tem um log de tudo que foi usado. Ele oferece um controle, que no caso ele tem permissões granulares no sistema, então você consegue, por exemplo, desligar literalmente qualquer processo do seu sistema usando esse comando. E aí, se você ficar com um bash sudo por muito tempo, em algum momento ele vai expirar. O nosso próximo comando é o comando de contagem, o word count. Então, no caso, você dá word count, que é WC, e o nome de um arquivo, ele vai contar quantas quebras de linha, palavras e bytes você tem naquele arquivo. Como opções, a gente tem o "-l", né, que ele só conta as quebras de linha. Tem o "-w", que conta todas as palavras, então ele vai contar os espaços. Tem o "-c", que vai contar o tamanho total em bytes do arquivo. E tem o "-m", que conta todos os caracteres. Então, se eu dou um wc arquivo.txt, ele exibe aqui o número de linhas, o número de palavras e o número de bytes desse arquivo aqui, arquivo txt, certo? Esse aqui é muito simples, sério, eu tô louco para mostrar ele. E a gente tem o comando pipe. Então, no caso, você coloca o comando que você quer, pipe, outro comando que você vai executar, e aí ele vai conectar a saída de um comando à entrada de outro. Então, no caso, ele permite criar cadeias de processamento complexas. Então, se você der, por exemplo, touch, arquivo.txt, pipe, cat, isso, touch -v, que é no caso o modo verboso, isso, touch -v, arquivo.txt, pipe, cat, ele vai devolver o nome arquivo.txt e esse nome vai servir de entrada para o cat. E aí o cat já vai exibir tudo que existe no arquivo.txt. Aqui tem alguns exemplos de pipelines, né? Que é o ls-la, pipe, grep, tudo que for txt. Então ele vai exibir todos os arquivos do diretório que você está, mas ele só vai printar os arquivos que forem txt. Tem esse exemplo aqui, cat-log-txt, que vai exibir no terminal todas as linhas do arquivo logs.txt. E aí você coloca pipe wc-l, que ele vai enviar tudo que sair no cat para dentro do wc. E ele já vai exibir a contagem do número de linhas, quebra de linhas, palavras, etc. E aí, em sequência, a gente tem o comando de redirecionamento. Esse redirecionamento, você pega o output de um comando e joga ele dentro de algum arquivo. Então, você captura a saída de um comando
e grava ela dentro de um arquivo. Ele serve tanto para sobrescrever como para anexar. Se você quiser sobrescrever, você dá algum comando que vai ter saída, por exemplo, aqui ls-la, redirecionamento, lista de arquivos.txt, que ele vai pegar o arquivo lista arquivos.txt, vai apagar e vai escrever um novo a partir da saída desse comando. E tem o comando para anexar, que você coloca 2 redirecionamentos seguidos, que é o sinal de maior que. Ele adiciona no finalzinho do arquivo só o que sair do seu comando para preservar o que já existia. Então ele é interessante para criar log, salvar relatório e etc. O próximo comando é o comando para instalar programas, que no caso esse comando aqui tem que ter um entendimentozinho de gerenciador de pacotes, tem um módulo só sobre isso no curso. No caso aqui, a gente dá esse comando para instalar alguma coisa no Linux, então todos os Linux têm isso. Então, com esse comando você pode instalar por linha de comando, tá? Então você não precisa de arquivos, por exemplo, como executáveis, e aí a gente tem o gerenciador de pacotes de cada sistema operacional, que pode ser o apt para Debian, Ubuntu e Linux Mint, o DNF para Fedora e Red Hat, o Pacman para Arch Linux e Manjaro. Aqui, esse comando aqui é o primeiro que a gente executa sempre em qualquer Linux, que no caso você dá um sudo para executar o comando como superusuário, sem o sistema ficar te enchendo o saco. apt update, que no caso você está chamando o seu gerenciador de pacotes e pedindo para ele baixar a lista mais recente dos pacotes do seu sistema operacional. E aí depois a gente pode instalar algum software, que no caso é o sudo apt install e o nome do software. Por exemplo, se eu quiser instalar o LibreOffice, eu dou um sudo apt install LibreOffice e o meu terminal vai instalar o LibreOffice no meu computador. E aí tem o comando para remover e limpar. Se eu acabei de dar o sudo apt install LibreOffice, não gostei e não quero usar, eu dou um sudo apt remove LibreOffice, que ele vai limpar completamente aquele programa do sistema. Esse comando aqui ele altera completamente o sistema, certo? Então ele sempre vai exigir privilégios de superusuário, que no caso é o sudo. Então sempre que você for dar um apt update, apt install, apt remove, apt upgrade, você vai precisar dar como superusuário, certo? Porque ele manipula completamente o sistema. Mas esse comando aqui tem um módulo específico para ele e ele com certeza vai ser explicado em mais detalhes, porque ele é um comando que merece, ele literalmente merece um módulo só para ele, certo? No mais, a gente tem aqui, por fim, o resumo do módulo, certo? Temos aqui os comandos de navegação, temos os comandos de sistema, temos os comandos de arquivo, os comandos de administração. E aí a gente tem aqui recomendações que eu deixei para vocês de boa prática, que no caso é usar tab sempre para autocompletar os comandos, certo? Então vou mostrar para vocês como é que eu uso do tab. Quando você for usar o rm-rf ponto, você verifica onde você está 2 vezes para poder não ter nenhum problema, certo? Quando você for logar como root, sempre usa o sudo. No caso, quando você tiver dúvidas sobre as opções do comando, você digita main e o nome do comando, que aí vai exibir todas as opções que aquele comando tem. Na próxima aula, a gente vai praticar os comandos, a criação de script, a criação de arquivo, e eu vou estar mostrando para vocês de uma forma... Vai ser de forma rápida, né? Porque a gente não pode perder tanto tempo explicando o comando em toda a complexidade dele, porque é um curso básico. Mas, caso necessário, eu posso fazer uma explicação bem detalhadinha sobre cada comando, posso fazer aula sobre isso e posso estar dando continuidade a esse módulo dependendo da demanda, certo? Então, antes de eu terminar aqui, eu quero pedir que, se você tenha gostado, você deixa o like, certo? Deixa um comentário, por favor, para eu poder continuar fazendo isso aqui. Eu também quero saber quais partes do vídeo ficaram claras, quais que não ficaram, certo? Porque essa aqui foi a nossa aula teórica e, se necessário, eu posso fazer alguma correção, então posso lançar alguma aula melhor no futuro, certo? Agradeço pela atenção e a nossa próxima aula vai ser aula prática, então vai ser muito divertido. Muito obrigado por ver até aqui e, novamente, por favor, deixa o gostei. Eu acho que esse curso aqui está merecendo, certo? Obrigado e até mais.